Olá, nós somos o Colo de Mãe, eu sou a Débora. Eu sou a Beta. E hoje a gente está recebendo com muito prazer, com muito carinho, muita honra e já esperando uma hora de uma aula, né? A Pri, que é fono. E que tem um trabalho muito pontual, muito específico com crianças através da... É fonoterapia que chama, Pri? Fonoterapia alimentar que chama, né? Isso, fonoterapia alimentar. Fonoterapia alimentar, além de ter uma série de outras especializações e que ela vai apresentar melhor pra gente agora, vai falar, porque eu não sei o nome de tudo. Nem conseguimos saber o nome de tudo e nem o que quer dizer tudo. Então, seja muito bem-vinda. É uma honra pra gente ter você aqui. E pode te apresentar e a palavra já tá com você. Obrigada. Então, meninas, primeiramente, é uma honra estar aqui, né? Poder contribuir com tantas famílias que eu, como profissional, não consigo acessar no meu dia a dia, né? Mas falando sobre um assunto tão complexo, tão delicado, um assunto que deixa as mães muito preocupadas, né? Que é a alimentação, que é a base, né? Então, assim, eu preciso alimentar meu filho, é a base, né? Sem sono e sem comida... Não adianta a gente pensar nas outras terapias ainda, né? Exatamente. Então, poder acessar mais famílias é um presente, né? Como profissional. Eu comecei a minha caminhada 6 anos atrás, atendendo idosas, né? Atendia pacientes traqueostomizados, sondados, pacientes pós-Covid, atendimentos a domicílio, então pacientes graves. E aí eu tive um start na minha vida, onde eu passei a atender crianças com autismo. E eu precisei unir também essa vontade, toda essa bagagem que eu tinha antes, né, da alimentação, por um desejo mesmo, né? Então eu fiz pós-graduação no Albert Einstein em São Paulo, em fonoaudiologia hospitalar. Fiz diversas formações nacionais e internacionais em alimentação, distúrbio alimentar pediátrico. Fiz formações, aprimoramentos em disfagia pediátrica. Então, eu passei concomitante aos estudos do autismo, eu passei a estudar alimentação focada no autismo, né? E eu me deparei com um mundo, né? Muito complexo. E de muitas possibilidades, então isso é muito importante falar, né? A gente tem várias metodologias de tratamento, né? Cada profissional age de uma forma, enfim, não existe certo ou errado, existe o adequado para aquela criança. Então, é um mundo onde eu acabo precisando trazer a família, 50%, se a gente for pensar num todo, e trazendo a criança os outros 50%, né? Eu preciso cuidar dos dois. Mas é muito gratificante, né? Muito gratificante. Tu sabe que eu, enquanto nutricionista, né? A gente estuda muito essa questão da disfagia, né? Da textura dos alimentos, né? Que é a fono que decide, né? A gente, enquanto no hospital, precisa da fono para falar, né? A textura do alimento, como é que ele tem que ser, né? Se ele vai emulsificar, se ele vai ser mais líquido, né? Sim. Se a dieta é líquida, se a dieta é leve, se a dieta é completa. E aí, no autismo, o meu não faz, né? Fonoterapia alimentar, adoraria, mas ainda não temos. E ele também não é hoje mais um autista tão seletivo, tá? Já foi muito. Quanto mais rígido, mais seletivo ele ficava. Quanto mais a rigidez diminuiu, mais ele foi aceitando novos alimentos. Mas eu vejo, por exemplo, que a questão da textura é onde mais pega, eu acho, né? Porque as pessoas têm uma ideia de que a seletividade do autista, e isso eu vejo sempre quando a gente vai ter aula sobre
um trabalho sobre autismo, ou vai falar com um enfermeiro, ou vai falar no hospital com alguém, eles acham que o autista só come amarelo, ou só vermelho, ou só azul, ou só verde. E não é, é muito mais a textura, né? Muito mais a densidade daquele alimento, se vai ter grumo, se não vai ter grumo, que é onde pega mais para eles, que é mais a questão sensorial. E aí eu queria entender contigo como é que funciona na fonoterapia, né? Porque eu vi que tu falou que tem várias abordagens e acho ótimo, porque não tem receita de bolo para TEA, né? Cada um é cada um. Sim. Como é que funciona, assim, como é que vocês conseguem fazer essa avaliação e é para esse lado, vou quebrando, porque a rigidez a gente sabe que vai quebrando aos poucos, né? Muito aos poucos, é 1 grão de feijão para um prato de arroz, para depois ir para 2 grãos de feijão para um prato de arroz. E eu acredito muito na nutrição com a fonoterapia alimentar. Eu acho que, assim, é uma evolução absurda para a criança. Porque tem as questões nutricionais, né? Tem a suplementação que às vezes é necessária, porque às vezes não é só a terapia que ajuda. E às vezes nem sempre só a suplementação e sim a terapia. Então as duas coisas juntas é a soma perfeita. Mas eu queria entender quais são mais ou menos as abordagens, assim, se tu pegar um seletivo só come mole, como é que tu faz mais ou menos para ele aceitar um crocante, aceitar um pastoso ou o contrário? Ou se é aquela criança que não aceita cheiros? Porque eu sei que tem várias abordagens, mas a avaliação é importante, né? Pra tu conseguir chegar num caminho. E aí, eu como tô de fora, eu só vejo teus vídeos e acho ótimo, né? Eu vejo os vídeos do Benjamin e fico apaixonada. Mas o meu filho não é uma criança muito lúdica, tá? Ele tem um cognitivo que não foi tão preservado assim, e essa parte lúdica ele não tem. Então, para ele não vai funcionar dentro de uma brincadeira, de vamos fazer aqui a graminha. Apesar de que com a Nutri da clínica, ele comeu alface sendo a graminha do dinossauro. Eu falei, como assim, né? Porque em casa não brinca nem de dinossauro. Porque vocês têm técnicas diferentes, né? Eles nos surpreendem, né? Muitas vezes, assim. Então, é aquilo, né? De não... de acreditar que a criança pode. Acho que é o mais importante, né? Eu divido a minha avaliação. Eu digo que eu também trabalho com linguagem infantil, né? Com fala. E eu digo que a avaliação em alimentação ela é muito mais complexa, né? Porque eu preciso avaliar aquela criança em diversas áreas, diversas sub-áreas, né? Então, essa criança chega para mim, a primeira sessão é só deixar ele livre dentro do consultório, deixar ele escolher os brinquedos que ele quer, ver se ele aponta, se ele tem contato visual, se ele tem tempo de atenção, se ele senta numa mesinha, né? Se ele interage comigo, se ele interage com o ambiente. Então, eu preciso saber se aquela criança tem a base para a gente conseguir entrar com o alimento e entender como é o comportamento daquela criança caso ele não goste do que ele está fazendo, né? Porque é muito importante. Se a gente for pensar na terapia de alimentação responsiva, eu preciso deixar aquela criança muito confortável no ambiente que ela está. E quando a gente lida com algo que é imensamente aversivo, eles precisam estar duplamente mais confortáveis, né? E vinculados ao terapeuta. Então, isso é muito importante, né? Num segundo momento, eu faço uma avaliação. Claro que não é a avaliação do terapeuta ocupacional, né? Isso é muito importante de poder dizer. Mas é uma avaliação, um rastreio para ver se aquela criança tem alguma aversão, com alguma sensibilidade a texturas, a temperaturas, a aparência dos alimentos, né? Como tu falou, né, Beta? Muitas crianças não têm dificuldade sensorial, tátil, mas o visual sim. Então, eu olho, eu já nego, eu não quero tocar, eu não quero pegar, eu não quero que fique no mesmo ambiente que eu. Né? Sabe que o Theo, ele tem problema com pastoso. E aí, pastoso eu acho mais fácil porque tu não precisa oferecer o purê de batata, mas tu pode oferecer a batata frita, a batata assada. Mas se eu comer algo mole, ele tem ânsia de me ver comendo. Ele começa... Sim. E é visual? E é visual, e ele tem um engrama neurológico de que é uma informação lá na cabecinha dele de que, de repente, aquilo ali é muito ruim, é muito aversivo. Então, como que você tá comendo isso? Né? Eu já resgato todas aquelas memórias aversivas e aí eu automaticamente já tenho um gag, um vômito, né? Aquilo para mim já me gera náusea, já me gera um desconforto muito grande. Vocês sabem que
Eu participei de uma formação agora, recentemente, em que o terapeuta ocupacional falou de um estudo muito recente, onde apenas 18% das questões alimentares são de origem sensorial e 74% de origem comportamental. Nossa. Benjamin tá aí. Sim. Uhum. Benjamin não tem questões sensoriais. O meu é bem sensorial, as questões. Benjamin não tem questões sensoriais. É uma coisa muito maluca. Mas ele tem uma rigidez e um comportamento de repetição tão arraigado, tão cristalizado, que nada do que seja diferente, novidade, ainda que eu tenha certeza, como mãe, que ele iria gostar. Que ele iria gostar, que ele iria amar comer uma uva. Eu tenho certeza que ele iria amar comer uma uva. Não tem jeito. Já o meu que é sensorial, a uva começou com ela congelada. Foi. Aí depois que ele entendeu o que tem dentro, hoje ele come bem. Mas um tomatinho cereja jamais, porque ele explode, né, na boca. Ele salta muito. É uma explosão sensorial aquilo dentro da boca dele. Ele o Benjamin não dá conta. Pega uma caneca assim, enche de tomate cereja e come um porque atrás não do pega outro. O sensorial. Mas é porque ele tá acostumado, né? E aí ele come isso, e aí depois ele come come E se tu comprar um o tomatinho de outra cor? Come. Também. E come um brócolis cozido, come um brócolis cru, come cenoura, come beterraba, come não sei o quê. Agora, por exemplo, e aí é uma coisa gostosa, vamos imaginar assim. Pega um leite com Nescau e oferece pro meu filho. Não vai. Nunca. O meu um iogurte de morango, Sim. que todas as crianças adoram. Jamais. O meu também não toma, porque é mole. Não vai. E o Benjamin, muitas vezes, o que eu já observei A gente dele, não né? avisou. A Pri é a fono do Benjamin, meu filho. O Theo, por exemplo, essa questão que a gente olha, por exemplo, a gente acha que nenhuma criança vai negar um brigadeiro de colher. Isso. Nem pensar. Não, Teodoro. Brigadeiro Benjamin emboladinho também até não. vai. Isso. Mas se for na colher, porque é mole, Deus o livre. Ele toma ômega 3, que é horroroso na colher, mas ele não come o brigadeiro. E desconstruído, né, Beta? Então, assim, tá desconstruído na colher. Tem a questão das formas também. Aquilo que tem formas delimitadas me causa conforto. Uma organização. E uma organização. Né? Então, até por isso, muitas vezes o interesse por formas, né, delimitadas. Eu tenho pacientes que comem batata sorriso, que é aquela batata delimitada no formato, que tá sempre igual. Daí tem isso, né? Do estar sempre igual. Que vem do não industrializado, né? Previsibilidade. O industrializado, né? vem sempre igual. Um nuggets é sempre um nuggets, uma batata frita é sempre uma batata frita. E é nisso que a gente entra com relação às texturas, né? Eu vejo duas questões com relação às texturas. A questão sensorial, aquela criança dá conta, né? A questão de habilidade motor oral. Então, aquela criança tem competência para mastigar aquilo. Né? Ele consegue mastigar algo mais duro, mais consistente. Ele não cansa, porque a gente tem, principalmente na fono, isso é uma avaliação bem direcionada da fono, né? A criança come algo mais durinho, aquilo ali causa um cansaço para ela, já não quero mais isso. E isso pode acontecer até conosco, né? A gente vai comer uma rapadura, segundo pedaço, eu já não quero mais comer isso porque tá me cansando, né? Sim. Então, e a gente acaba deixando de lado, né? Ou o chiclete, né? Quando ele começa a endurecer, lá pelas tantas tu tá com isso aqui doído, né? E no início ele tá bem macio, tu vai, mas lá pelas tantas isso aqui começa a ficar pesado. Às vezes quando tu come 3, 4 chicletes junto, que nem criança, bota vários na boca. Lá pelas tantas tu não dá conta, né, de morder, né? E a gente pensa assim, muitas dessas crianças, né, das crianças que eu atendo principalmente, são crianças que muitas vezes têm uma questão de força global, né? Uma hipotonia. Então, se a gente pensar, né, o que eu vejo assim na clínica, a criança tem uma hipotonia global, que é um músculo maior do corpo. O músculo menor aqui, muitas vezes também vai estar afetado, né? Então, ele não vai querer colocar na boca. Então, é aquela criança que muitas vezes a gente tem associação com crianças também que não falam, né? Que não tem toda essa mobilidade, ou que fica com a boquinha aberta, né? Que fica com a boquinha aberta, a linguinha rebaixada, né? Respiram pela boca. E aí entra a físio, que dá
um suporte, né? O meu funcionou muito bem com a físio. Nossa, é gritante a diferença, assim, antes e depois. Porque ele tem bastante hipotonia. Sim. E coisas que a gente não conseguia ver, né? Sim. Que, por exemplo, é uma criança que gosta de correr, gosta de andar de skate. Beleza. Mas ele tem 2 estados. Que aí foi só o que a físio conseguiu me explicar. E aí eu falei, nossa, faz todo sentido. Ele correndo, ele tá em movimento. Para ele é mais fácil pegar o start e ir. Ou mole parado. O sentar para focar, para escrever, Pra que é se organizar, para ele é muito difícil. Então, para ele comer, ele come tudo normal sozinho, mas ele precisa dar uma caminhada na mesa de vez em quando, porque aquela sensação de ficar sentado é muito aversiva ainda para ele, porque o corpo dele ainda não dá conta. Sim. E às vezes as famílias acham que, principalmente pais e avós, às vezes acham que é frescura, né? É frescura aquela criança que não senta, é frescura a criança que não come mole. Aí força, e aí fica mais aversivo, e aí vai ficando cada vez mais difícil, porque aí tu vai afastando mais ainda essa criança do momento prazeroso, porque ela não dá conta. Sim. E não é que todas as crianças serão assim. Tem criança que realmente é uma mania, tirando as do espectro, né? Que é só uma questão de organizar, mas tu tem uma demanda, né? Física, tu tem uma hipotonia, tu tem uma seletividade alimentar. A seletividade alimentar, se tu não tratá-la de forma adequada, ela fica extremamente severa. Sim. Pode chegar num ponto de parar de comer tudo. E eu acho que as crianças típicas também apresentam muito essa questão da alimentação por comportamento, né? Então, elas usam a alimentação para barganhar coisas, né? Então, mas aí é isso, assim, vai ficar uma semana só comendo pastel, depois vai voltar a comer. Vai chegar uma hora que vai enjoar. E vai voltar. Mas os nossos não. Os nossos, tu liberar, Os nossos não voltam mais. E eu vejo muita criança típica com questões sensoriais. Hoje, Sim, eu sim, vi sim. após a pandemia uma crescente muito grande de típicos, tanto com questões comportamentais e depressão e tudo mais, pela questão do isolamento. E muita questão sensorial, né? Eu conheço muita criança que não está dentro do diagnóstico, não tem nada a ver com autismo, mas uma questão bem pontual, né, sensorial. E aí uma fonoalimentar ajudaria. Sim, sim, com certeza. Na verdade, a gente tem uma... Na fase ali dos 6 meses até os 2 anos, é uma introdução alimentar, né? Então, a gente tem como uma apresentação dos alimentos. Só que o que acontece? Perto dos 2 anos, ali entre 1 e 2 anos de idade, a criança tem o boom da linguagem, que a gente chama. Então, ela começa a falar, ela começa a questionar, ela começa a entender o corpinho dela num espaço social, né? E aí, ela começa a escolher o que entra e o que não entra na boca dela. E ela começa a negociar, né? Então, assim, a gente tem uma seletividade já que é esperada nesse momento, né? A gente tem hoje estudos também que dizem que 30% das crianças típicas vão apresentar em algum momento da vida seletividade alimentar, né? E 80% crianças atípicas. Então... é um número muito considerável. É muito considerável. Então, a gente, sim, né? A fonoalimentar, ela pode ajudar. Obviamente que a gente não vai trabalhar sozinha, né? A gente precisa de uma criança que esteja conseguindo sentar com conforto, que tenha controle de tronco. Uma criança que esteja regulada, que não precise ficar se regulando, caminhando o tempo inteiro. Não que isso ela não vá poder fazer em sessão. Né? Mas ela vai reduzindo cada vez mais. Exatamente. Então, que ela consiga ter estratégias, né? E nós, de repente, com o auxílio do terapeuta ocupacional, daí é muito importante, né? De ter esses profissionais na equipe para poder nos ajudar a regular aquela criança nos momentos onde aquele estímulo esteja demais para ela. Então, assim, tanto para crianças típicas quanto para crianças atípicas, a terapia alimentar, ela pode ajudar. Né? Ela vai ajudar. Eu tenho uma criança hoje no consultório que é típica, né? E que deixou de comer várias coisas. Mas depois de determinado tempo ela volta a comer. Né? Não digo que isso acontece em todos os casos, mas a maioria dos meus com autismo chegam comendo menos de 3 alimentos no consultório. Né? Então, e hoje eu vejo também... 3? 3. Não, eu conheço crianças da família que não são autistas, nem tem nada de transtorno, nem nenhuma deficiência, nem nada, nenhuma doença, que só comem miojo e salsicha. E é óbvio, o que acontece? Eu acho que às vezes as pessoas não conseguem entender.
quando tu dá esse tipo de alimento, e aí é muito difícil tu quebrar esse ciclo de só comer isso. Porque ele tem uma textura sempre igual. Ele tem muito aditivo que é feito para te viciar, né? Ele tem um tempero ali que é sempre igual. Sim. Então a criança consegue ter um padrão, né? Eu só aceito isso. Mas se eu não conseguir aos poucos ir quebrando ou procurar uma ajuda profissional para conseguir quebrar esse padrão, ela só vai comer isso, sim, mesmo sendo típico. Porque o que eu consigo trocar por uma salsicha? Pouquíssimas coisas. Porque coisas. O que eu consigo barganhar? Tu me dá essa salsicha, eu te dou esse bife, a textura é totalmente diferente, o formato é outro, o sabor é outro. O miojo tu ainda consegue trocar por um cabelinho de anjo, um outro macarrão. Mas ainda assim, né? Não veio frito, não tem o aditivo, não tem o tempero. Não é hiper saboroso, e as pessoas acham que o problema do miojo é o tempero, né? Ah, eu não uso temperinho, mas o miojo é uma massa que foi feita de uma mistura de coisas, que não é nem macarrão, frito, por isso que cozinha rápido. Então, na verdade, é uma bomba, né? De industrializados. E o industrializado dá conforto para a criança. E para nós também, difícil. Né? Para nós também, né? Pra gente, na rotina da família típica, às vezes é o que dá. É o que dá. Sim. Às vezes é o que dá para aquela mãe fazer. E aí tu também tem que, né? A gente, enquanto nutri, fica desesperado porque tu vê aquele monte de nutriente faltando. Sim. Mas também tu tem que entender o outro lado, né? Eu atendi muito tempo na CIS da faculdade, que vinha ali o bairro Rubem Berta. E aí a gente atendia pessoas muito simples, muito simples. Como é que eu substituo um suco em pó que custa centavos por um suco natural? Se não fecha na conta daquela pessoa, né? Eu consigo negociar com aquele... E era muito idoso, né? E aí o idoso ganha uma aposentadoria mínima, às vezes, se recebe a aposentadoria. Então, eu consigo trocar por água, mas o idoso não gosta de água. Esse é o fato, né? Tu trabalhou com disfagia, tu sabe que eles não gostam de água. E qualquer pessoa faz um suquinho em pó, né? Agora alguém tem que pegar a polpa da fruta, colocar no liquidificador. Não vai acertar a textura, não vai acertar o sabor. Aí tem que coar muitas vezes, porque não pode ter grumo, né? E aí engasga com grumo. É complicado, assim, porque a gente tem que pensar... isso eu falo todos os dias, né? O que é possível pra ti, quanto família. Né? Eu tô te falando que tem essa salsicha e que tem aquela salsicha que não é feita de carne animal. Para te poder flexibilizar a salsicha da criança, né? Que a criança come. Agora, é possível para te comprar uma salsicha que não é feita, né? Que é feita de soja, 10 vezes que mais. É R$20 um pacote com 3, né? E aí a gente vai usando estratégias, mas que são possíveis, porque senão a família não vai. Não é assim falar, a família não vai fazer, a família não consegue fazer. Não consegue. Né? E aí não se torna possível, partindo de um pensamento de que aquilo ali tem que ter consistência todos os dias, né? A família precisa fazer todos os dias para que aquilo se torne um hábito. De repente, se é uma questão comportamental, que a criança passe a ter aquilo ali também como um comportamento. Isso era uma coisa que eu queria te perguntar, Pri. Porque tem vários terapeutas... Eu acho que pra gente não desanimar muito também, diante da nossa caminhada, eles dizem assim... É importante que vocês usem a rigidez a favor. É importante que vocês usem esses rituais e toda essa rotina tão estabelecida a favor. E realmente, eu acho que em relação à alimentação, depois que você consegue estabelecer um padrão que, bom, tá ali uma proteína, um carboidrato, né, uma fibra, realmente o jogo tá ganho. A priori, né? Sim. Mas a sensação é de que, à medida que eles vão crescendo e que a alimentação também se torna um componente social muito importante, isso também vai respingando em outros lugares da existência dessas pessoas, né? Porque aí é muito difícil para eles. Porque eu né, vou ficar falando do meu filho, porque, enfim, é o meu lugar de fala nesse sentido, assim. Então, ele mostra as coisas no supermercado e ele fala assim, ó, olha isso aqui, o Rafa adora. Querido. Olha isso aqui, o Gui sempre leva de lanche. Olha isso aqui, a Sarinha come. Então, ele mostra tudo o que os colegas comem. E você, filho, você quer experimentar alguma coisa? Não.
Eu tenho o meu. Não. Então, assim, e aí ele vai em algum lugar com essas pessoas, ou ele vai lanchar, e aí às vezes as pessoas dizem, vamos trocar, me dá um pedacinho do teu. Ele não consegue. Ele simplesmente, ele simplesmente não consegue. E às vezes a rigidez é tão grande que, inclusive, se outros trocarem, eles se desorganizam. Não, o meu não. O meu é com mas ele. Acontece, né? Claro, tipo, acontece se vocês super. duas trocarem, tipo, não, mas o teu é teu, o teu é teu. Pela ele ordem, tem uma né? clareza, né? No caso do Benjamin, isso também... pensando em brincadeiras, em estratégias dentro de sessão, né? Ele tem uma clareza e ele já delimitou o que é dele e o que ele consegue. Isso. Então, assim, por exemplo, pensando... A gente sai da alimentação e vai para uma atividade. Estou fazendo uma atividade com ele. Aí eu disse assim para ele, agora é a sua vez. Aconteceu já. Ele foi pro pula-pula. Aí ele disse, eu não quero fazer, mas você pode fazer, tudo bem. Então, assim, na medida que... E que bom, né? E aí a gente passa a pensar assim, o cognitivo tá melhorando, né? O cognitivo tá evoluindo, a comunicação, né? Mas eu também tô usando isso como de subsídio para eu fugir, tá no pé. Fuga de né? E poder explicar para ti, por A mais B, que eu não como por isso. Eu tenho uma teoria própria minha de que tá tudo bem a gente não comer tudo, né? Tem coisas que a gente não come, tem coisas que não te apetece, tá tudo bem. Se tu come, né, dentro do adequado, né? Tu consegue suprir todos os nutrientes e tudo mais. Tem as idades que são difíceis, né? Os 2 anos é uma idade meio complicadinha ali pra comer. Ali pelos 7 eu vejo que também tem uma fase seletiva. E a adolescência é o caos, né? Que é a idade que eles só querem lanche. A gente já passou essa fase também. Mas aí logo volta, né? Porque tu criou uma base. Eu lembro que os meus mais velhos teve a fase de querer lanche. E aí até liberei uma época. Falei, tá bom, come aí teu lanche. Aí deu 2 semanas assim, mãe, pelo amor de Deus, faz um arroz com feijão, com salada, com frango. Preciso de comida. Então, tipo assim, se eu oferecer... aquele dia que tu chega cansado do trabalho e tu oferece... vamos fazer um cachorro quente? Não. Preciso de comida. Então, porque tu criou uma base na primeira infância daquela alimentação adequada. E os nossos não vão ter isso. Não. Se eu liberar ali as 2 semanas, acabou. Eles vão ficar 2 semanas comendo errado. Eu viajei agora em julho, eu tava com muito medo da questão alimentar. Foi a coisa que mais me preocupou. Porque eu fiquei 1 mês fora, né? E aí, em países que as comidas eram muito diferentes. Por exemplo, eu cheguei em Paris, é muito croissant, muito lanche, assim. O tal não é do lanche da massa. Mas a fome, né, às vezes faz comer. E aí, eu começava a entrar naqueles mercadinhos. Porque aí eu entrava, tipo assim, deixa eu ver o que essa criança vai comer, né? Porque demorava entre uma refeição e outra. E ele tá acostumado com os lanches bem organizadinhos. E em viagem com família, com um monte de gente, não é fácil, né? Gente, voltou a comer um monte de fruta que ele não comia, porque ele entrava com fome no negócio, e fruta ele sempre comeu bem. Então ele começou, pegava uva, pegava framboesa, pegava não sei o quê. E ele foi dando o jeito dele. E eu fui deixando, porque eram frutas que ele tinha parado de comer. E foi voltando. Agora tá de novo com as frutas todas, pra lá e pra cá. Mas esse é o medo, né? A gente não tem controle de 100% do tempo. Vai ter um momento de férias, vai ter o dia que a escola mudou o lanche e que vai ser o Halloween e que vai ser um lanche diferenciado. E a gente, né? A gente quer que eles vivam pra vida. A vida é imprevisível. Sim. E tem várias questões, né, Beta? Além disso, assim, a gente sabe que muitos desses pacientes têm questões gastrointestinais também. Né? Então, às vezes é uma dor de barriga, às vezes é uma constipação, um paciente que tem uma alergia alimentar que às vezes não foi descoberta ainda, né? E a desbiose do intestino, né? Porque uma vez que eu tô comendo muito industrializado, muita farinha, muito açúcar, muito tudo, né? E evitando os probióticos, que são as frutas, as verduras, né? E a comida que vai fazer bem pro teu intestino, tu vai abrindo aquele intestino e aí cada vez ele vai ficando pior. E aí cada vez vai ficando mais irritado, vai ficando cada vez com mais dor, Sim. vai ficando mais seletivo. Sim. Porque o que a gente às vezes fala, mas ele só come... Eu vejo muitas mães nos grupos, né? Só come a bolacha tal, como é que eu vou tirar? E eu entendo que é difícil, porque eu vou tirar exatamente só aquilo que a criança come, e aí ele não Sim. vai comer mais nada.
E a ideia não é tirar, é ir aos poucos tentando trocar, porque aquela bolacha tá fazendo ele não comer outras coisas. Sim. Porque a falta de zinco, a falta de magnésio, a falta dos nutrientes vai fazer ficar seletivo, né? Sim. Porque se a gente passar o dia comendo macarrão, agora vamos ficar uma semana na Itália comendo só massa, a gente só vai querer massa e doce. Porque Sim. vai virando açúcar no corpo e vai pedindo mais, e a tua insulina vai subindo, né? Sim. Então é isso. E aí o que a gente Nutri faz às vezes é suplementar isso, tentar dar aquela regulada, para daí tentar começar aos pouquinhos. Opa, agora regulou aqui, eu comecei a chamar atenção aquela banana, né? E aí tu vai indo aos poucos. Mas eu é digo formiguinha, que né? É um passinho de formiguinha, assim. Eu digo que a questão gastrointestinal também é base, né? Assim como linguagem, assim como a questão sensorial, todas são muito importantes, né? Mas a criança precisa estar bem, né? Sobre um olhar orgânico, para conseguir... Porque, assim, vamos pensar numa criança, por exemplo, que tem uma questão importante com glúten. Uhum. A criança tem várias manifestações por conta do glúten. Aí aquilo ali vai mexer no comportamento daquela criança. Aquela criança vai ficar mais agitada, mais rígida, não vai dar abertura para alimentos diferentes entrarem. Então Vai dormir mal. Vai dormir mal, né? Então, assim, é uma roda que fica assim girando, né? Para te conseguir sair. Por isso que eu digo, a gente vai fazendo, vai mexendo de passinho em passinho, né? E tentando mexer e sair dessa roda, desconstruir essa roda, né? É aí que as pessoas às vezes não entendem, assim, tem a história do glúten e caseína faz mal. Não é que faz mal, nada faz mal e nada faz bem 100%. Se eu passar o dia comendo brócolis também não vai me fazer bem. Sim. Né? Se eu só comer mamão não vai me fazer bem. Então tem o meio termo. Mas quando tu tá com esse intestino muito inflamado, que é o caso da maioria dos autistas, ou seja, pela seletividade, ou até por medicações que eles acabam tomando, né? Pela essa questão toda de falha mesmo nessa questão... porque eles têm algumas enzimas a menos, né? O glúten dá uma inflamadinha a mais no cérebro, que a gente já sabe, tem estudos científicos já provando isso, tanto que no Alzheimer ele faz muita diferença, a retirada do glúten no Parkinson, no Alzheimer. Então, assim, quando tu tira momentaneamente esses alimentos, eu tiro o açúcar, eu tiro o glúten, eu tiro o leite, eu dou uma limpada no intestino para que ele consiga de novo, agora chegou aqui uma vitamina C, uma vitamina D, um zinco, um magnésio, um cálcio, né? Que antes eu não estava mais identificando, eu botava tudo fora, né? É o famoso, não tem como tu limpar a sala com a festa dentro, tu tem que esperar os convidados saírem para limpar o chão, senão tu não vai limpar. Sim. Então, às vezes, tu retira momentaneamente para conseguir fechar esse intestino, né? As barreiras ali epiteliais, e aí, de novo, começar a absorver os nutrientes, e aí sim que começa a reinserir. Aos pouquinhos, não vai fazer mais tão mal. Eu vou para uma festa. O meu já retirei tudo. Hoje ele come eventualmente. Vai numa festa, vai comer normal. Tá na escola, alguém oferece, vai comer normal. Mas em casa a gente não dá. Porque aí eu consigo ir moldando. Sim. E ele reage demais ao glúten. O meu, gente do céu, vocês pensam na criança que vira no giraia se ele comer. Agora eu tava liberando 2, 3 meses porque ele ia fazer um exame, né? Então eu tinha que estar 3 meses comendo para fazer o exame. Imagino. Modificou todo o comportamento. Não, e o sono, terrível. Também. Acordava a noite inteira, várias vezes. Sim. E aí da alimentação. Agora eu já cortei, já vai fazer um mês que eu cortei de novo, tá dormindo a noite inteira. Até às 7 da manhã, não foi? Sim. Então, assim, deita e apaga. Então, faz diferença às vezes, né? Uma criança que às vezes está se machucando, batendo uma cabeça da parede, é dor. Às vezes é uma dor intestinal que eu não consigo dizer onde dói. Porque uma dor num dedo eu consigo falar que tá doendo, mas e lá dentro? Lá dentro, né? É muito mais complexo para comunicar sobre isso, né? Eles não conseguem ter noção de onde dói. Exatamente. Tem algo me incomodando, mas o que é, né? Daí o comportamento vai lá em cima, né? E aí, às vezes, a gente fica tentando tratar por aqui e fala pro terapeuta, explica pro outro terapeuta e ou dá outra medicação e outra medicação que vai piorando o intestino. Sim. Como eu disse pra vocês, né? Eu recebo pacientes comendo 2 alimentos, 3 alimentos. E muitas vezes são só biscoitos, só massa, mais biscoitos, mamadeira, né? Então, assim... o que eu sempre digo, o que eu dou de dica, né? Não mexam no alimento, nos únicos alimentos que a criança come.
né? A gente não tira, a gente adiciona. Exatamente. Então, assim, não tenta, por exemplo, né, pensando assim na salsicha, vamos voltar na salsicha. A criança só come salsicha. Eu não trago essa salsicha para a sessão e tento cortar essa salsicha. Eu não tento, daqui a pouco, fazer uma salsicha frita, uma salsicha na air fryer, uma salsicha de outros formatos. Por quê? A gente corre um grande risco de perder esse alimento. Perder a salsicha. Né? E aí, pelo menos, a gente tem a salsicha, mas a gente só tem, né? Tu vê, né? A maioria das outras abordagens é inserir a salsicha de outras formas. Sim. Eu gosto de trabalhar, né? Mas aí também, de repente, seja uma atuação minha em consultório, né? Eu gosto de trabalhar quando o repertório alimentar da criança é muito pequeno. Eu gosto de inserir outros alimentos que são semelhantes às características daqueles que a criança come. E não modificar os únicos que ela come. Aí tu amplia o repertório. Aí eu amplio o repertório a partir das características, mas não mexendo naquilo que é seguro para eles, né? Porque, de repente, eu posso acabar... Se eu mexer, eu posso piorar o caso e não melhorar. Sim, tu cortar de vez... Essa coisa do... Não, agora vai comer o arroz só com feijão, parou de comer o arroz. Então, assim, eu prefiro trabalhar, flexibilizar o olhar dessa criança para outros alimentos, né? Para uma gama de alimentos com características semelhantes, que eu sei que visualmente é agradável, que na questão tátil é agradável, né? De que a criança vai sentir conforto com aqueles alimentos. Não digo num primeiro momento, porque na fonoterapia a gente não tem o objetivo de fazer a criança comer em sessão, mas de fazer a criança se relacionar com o alimento, né? Se a criança passar, colocar na brincadeira, ou daqui a pouco tolerar aquele alimento próximo dela. Encostar já é um caminho. Né? Encostar, dar pro Dino comer. Isso acontece. E tem momentos também que isso não acontece, né? Eu tenho pacientes que, por exemplo, tem hiperfoco em letras e números. Aí eu fui trabalhar com pipoca esses dias. Então, assim, a gente fez a pipoca. Super confortável, quis fazer a pipoca junto. Eu digo, qual cor você quer fazer de pipoca? Daí ele escolheu a cor da pipoca. A gente colocou na pipoqueira. Nossa, foi uma festa o fazer a pipoca. Na hora que ele colocava, então ele montava o quebra-cabeça do eu ia lá, botava uma pipoca em cima. Em cima, não em cima do quebra-cabeça. Então tudo tem que ser, né, previamente, para não quebrar o padrão. Aí 2 pipocas, ele já passou a não aceitar aquela pipoca próximo do brinquedo dele. Então, assim, eu vou ter que rever, né, a abordagem, porque ele me mostrou naquele momento e eu não conseguiria prever aquilo ali, porque ele estava super confortável com fazer a pipoca, mas daqui a pouco trazer a pipoca junto com o brinquedo, de que ele tem uma rigidez de construção e que é sempre feito da mesma forma. Quem sabe uma outra brincadeira nova ele teria aceitado. Ele teria aceitado, que não fosse dentro do hiperfoco dele. Mas aí, assim, o que né... muitos profissionais podem pensar daqui a pouco, né? Vou trazer o que eleva essa motivação lá no alto. O que é? O que a criança tem mais interesse. Mas muitas vezes a criança não vai aceitar inserir alimento junto daquilo. E eu acho que com Benjamin é o contrário, né? Eu acho que Benjamin, quando coloca os dinossauros a fazerem as coisas... Aí ele aceita. Aí ele tende a aceitar mais, né? Ele aceita. O Benjamin, ele se apropria muito do lúdico, né? Então, assim, muitas vezes a gente pega um alimento... Ele fez pipoca semana passada também, né? Pipoca de sagu, né? Pipoca roxa. De sagu roxa. Então, assim, eu fui, trouxe a pipoca pra ele. Primeiro era o fazer a pipoca. Pipoca de sagu. Igual pipoca normal? Igual pipoca normal. Nunca fiz pipoca Ela de sagu. é polvilho, né? O sagu. E aí eu coloco na pipoqueira e ela estoura, só que a diferença dela é que ela não tem casquinha. Sim. E não tem milho. Então a gente usa muitas vezes para trabalhar mastigação de crianças menores no consultório. Sim, porque daí não tem o perigo da casquinha. Exatamente. Adorei. E ela era roxa. E ela era roxa. E ela deve ser mais fácil de tingir, né? Porque o polvilho é mais poroso. Sim. Ficou toda roxa, né? Eu digo pra ele, você quer pipoca roxa? Quero. Então, a gente vai trabalhar as questões de linguagem. O que a gente faz primeiro? O que eu pego? Aí ele ia me falando. Então, assim, tinha toda uma troca comunicativa, né? Porque o objetivo dele em consultório é fazer esse diálogo, trabalhar esse diálogo, no verbal? Né? Tu nota que ela aumenta a comunicação a partir da fonoterapia alimentar?
Então, a gente tem que avaliar, por isso que é importante o avaliar o prévio, né? A terapia. Então, essa criança, ela é não verbal, mas ela se comunica, ela aponta, ela olha, ela interage. Para mim, ela me pede, ela nega. Como que ela nega? Né? Ela tem um sistema de comunicação aumentativa alternativa que dê suporte para ela comunicar. Se ela tem esse sistema, essas questões, utensílios estão na prancha dela? Estão no tablet? Né? Sim, aí tu tem que adequar a comunicação dele. Como que ele vai comunicar para mim que ele não quer? Como que ele comunica para mim quando ele não quer brincar com aquilo? Ele sai andando? Ele pega o tênisinho e vai até a porta para mostrar que quer ir embora? Ele chora? Né? Ele evita contato visual? Então, assim, a gente vai avaliando todo e qualquer comportamento num primeiro momento sem inserir alimento, até porque a gente tem que prever, né, e pensar num momento antes de inserir esse alimento para não deixar a criança desorganizada, né? E depois a gente vai inserindo aos poucos e vai vendo, porque daí muitas vezes é uma virada de chave, são 2 comportamentos diferentes. A criança com o abacaxi lá em cima da geladeira, ele já se desorganiza. Mas se não tiver o abacaxi, ele não se desorganiza com nenhuma atividade dentro da sala. Né? Então a gente... Mas o Theo tem uma coisa, né, Beta, que às vezes que eu já vi ele correndo por aí... Sempre. Não, mas pela rua Sim. mesmo, que eu digo, ele tem uma relação confortável com a comida, né? Sim, se não for mole, ele vai. Pois é, todas as vezes que eu vejo ele tem uma relação confortável, ele gosta de se alimentar. É um processo prazeroso pra ele, né? Não é uma coisa O que aconteceu lá em sabe casa? Aquela criança que só come pra ficar em pé? Sim. A sensação que eu tenho lá em casa, é de que ele gosta. ele já foi mais seletivo, né? Bem seletivo. A comida em si, assim, arroz, feijão, as proteínas, macarrão, sempre comeu. O meu problema com ele maior são os lanches, até pela questão de retirada de glúten e leite, os teus lanches ficam muito limitados, né? Eu vivo quebrando a minha cabeça do que ofertar de lanche. Eu uso muita pipoca também. Eu lembrei por causa da pipoca. Ele ama pipoca, né? Milho, fruta, verdura, coxinha. E aí, porque... Adorei a coxinha. Aí tu tenta inserir uma proteína, porque senão fica só na fruta, né? E as pessoas às vezes querem muito que o filho coma fruta, mas se ele só come fruta também não é legal, porque fica só na fruta. E eles precisam de proteína junto até pelo gasto energético que eles têm, né? Eu acho que o Theo... Porque assim, a comida, a alimentação, ela é cultural, né? Ela é um momento familiar. E aí a comida sempre foi um momento dos irmãos em casa. Então, estar na mesa, normalmente a hora em que todos estavam juntos, que agora eles não moram mais em casa, os 2 mais velhos, mas quando eles moravam em casa, era sempre nas refeições que todos se encontravam. Então, para ele, mesmo que fosse andando na mesa e beliscando uma coisa ou outra, a hora da comida é uma hora legal, porque é a hora que tá meu pai, minha mãe, meus irmãos todos na mesa, às vezes meus cunhados. Então, ele gosta, né? Quando a gente vai pra família, normalmente tem um almoço ou tem um jantar onde todos estão juntos. Então, eu acho que é a hora que ele vê todos juntos. E aí, eu acho que a importância da gente ter o ritual do comer, né? Sim. Mesmo que não coma. Mesmo que a criança não coma. Porque a nossa tendência com o seletivo é tentar dar a comida antes e a gente come depois. Até na corrida, né? Só que essa criança, se tu analisar, ela tá sempre comendo sozinha, né? É que nem bebê, tu vai dar a comida do bebê às 6 e tu vai jantar às 8. Aí a gente sempre fez isso, assim, mesmo que ele coma mais cedo, porque ele dorme cedo, a gente senta junto. Sim. Né? Pra ele entender que é a hora da Ou comida. na tentativa desesperada de fazer com que a criança coma, você planta aquele tablet na frente da criança para que ela não se dê conta daquelas colheradas que ela tá... E a gente já usou o iPad como abordagem. E aí, com a equipe do ABA, bem pensado, com a Fono, tudo... com a Fono, com o ABA e com a Nutri. Ok, a gente precisa que ele sente um pouco mais. E aí, sim, a gente colocava um desenho para ele ficar um pouco mais, para conseguir espichar esse tempo dele sentado. Mas foi uma estratégia, assim, com início e fim. Tá? A gente usa ao nosso favor, né? E aí, assim, lá pelas tantas, não precisou mais do desenho. Ele já conseguiu sentar e ficar de boa. Então, cada vez o desenho ia ficando menos tempo na mesa e ele mais tempo. Ele conseguiu introjetar aquilo. Porque a gente tinha um problema de ele não conseguir ir a restaurante nenhum. E isso era um problema pra gente, porque tu quer comer fora às vezes, tu quer conseguir entrar no restaurante e comer. E eu vejo às vezes muita gente que não convive com atípicos
Esses dias até vi um médico bem conhecido fazendo uma piada do tipo, eu cheguei no resort e tal, estavam todas as crianças com tablet na mesa comendo. Realmente é uma coisa preocupante as crianças que só comem com um iPad. Mas nos atípicos, às vezes é a única forma dessa criança comer. E aí tá tudo bem. Certo. Tá tudo bem. Então, né? Quando eu olho uma criança com um iPad comendo e a família comendo e ela isolada, é ruim? É ruim. Mas às vezes ela só vai comer desse jeito. E daí tá tudo bem. E quem sou eu pra julgar? Eu não sei a história daquela criança, não sei da vida dessa mãe, desse pai. De toda a rotina, né? E que essa mãe só conseguiu sentar pra comer se o filho botou o celular ali na frente. Porque tem criança que só faz cocô no vaso com o celular olhando o desenho. E aí eu vou dizer, mas deu o celular. Gente, constipar é muito pior. Não fazer cocô é muito pior. A criança precisa acostumar a sentar. E tudo bem, a gente vai montando estratégias para tentar tirar. E se não der para tirar, tá ótimo também. É porque é importante, eu acho. A gente, como família atípica, pais e mães de crianças atípicas, a gente opera no modo... sobrevivência. Redução de danos. É verdade. No modo redução de danos. Então, assim, se eu conseguir ampliar o repertório alimentar do meu filho em um alimento por ano, tá ótimo. Se eu conseguir que ele faça uma refeição sem o tablet, Já deu. Se eu conseguir que ele coma 3 colheradas sem o desenho. Porque é isso, a gente precisa dar passos. E isso é uma coisa muito importante, mas precisa montar estratégia para chegar por isso que eu ia avanço. dizer isso. E isso é uma coisa muito importante, porque isso também depende muito do engajamento da equipe terapêutica, sim, né? Com certeza. Porque muitas vezes a equipe terapêutica nos requer e nos demanda passos que a gente não tem como dar. E eu acho que tem que ser bem verdadeiro com a equipe. Porque às vezes, eu falo, eu não vou fazer isso. Eu falo, isso eu não estou possível nesse pra momento. Minha família. Eu acho que isso é muito importante. O que é importante pra ti? Precisa disso, daquilo. Gente, nesse momento, que teve uma fase, não hoje mais, claro que agora ele vai fazer 9, né? Ele já tá nessa fase de aprender a se vestir sozinho, se calçar sozinho, já tá bem. Aprendendo a tomar banho sozinho. Mas quando ele tinha 6... ele precisa tomar banho sozinho. Gente, não precisa. Sinto muito. Eu não tenho condições emocionais, físicas, nem tempo de ir lá no passo a passo ensinar a tomar banho. Por quê? Eu sei que eu vou estar ali por muitos anos dando banho nele. E nesse momento eu preciso que ele coma, eu preciso que ele durma, eu preciso que ele não morda, Tem outras coisas na frente. Tem as questões de base. Existe uma hierarquia, né? Agora que o resto se organizou, vamos botar banho, tá? Agora eu tô com uma Matê em casa alguns dias, e já começou a questão do banho, eu dou sequência ao que ela fez. Entende que tem uma estratégia, mas assim, tem horas que a gente tem que dizer, eu não dou conta. Eu não dou conta de tirar essa bolacha, porque senão ele não vai comer, e ele não vai comer mais. Se tu tirar uma bolacha, que ele só come aquilo. Às vezes a criança não consegue, por exemplo, ficar sentada numa mesinha. Aí você já quer que ela fique sentada e já quer tirar o tablet dela. Isso, né? Isso. Às vezes a criança não consegue olhar para o que ela está comendo. Ela aceita comer, mas ela não aceita olhar, fazer esse contato visual, né, concomitante enquanto come. Da mesma forma que tem crianças que não conseguem falar e olhar para você ao mesmo tempo. Né? Porque são 2 habilidades e que custam muito alto para elas. Então, é o que eu digo, né? Hoje, a família tá conseguindo ter um momento em que todo mundo consegue comer ao mesmo tempo. Que bom, né? Vocês conseguem deixar disponível alimentos, não digo ficar oferecendo para a criança, mas deixar disponível, né? Para a criança ver vocês comendo. Consigo uma vez no dia. Quanto que consegue? Eu tenho famílias que levam os pacientes para fazer fono no horário do almoço, do trabalho. E aquela pessoa, a mãe nem almoça. A mãe não almoça. Por muitos anos eu tinha TO 15 para o meio-dia e a uma entrava na escola e eu ia almoçar 2, 3 da tarde. Então, assim, e aí às vezes a mãe não consegue também comer, só que daí eu digo, né, é muito importante, sim, a criança tá comendo, que bom. Às vezes a mãe não consegue comer, a mãe precisa cuidar dessa criança, ela precisa comer, né? Então, assim, a mãe às vezes precisa do tablet para poder comer, né? Isso. Então, por quê? Porque a mãe tem que ter energia, porque é a mãe que leva essa criança para terapia, que leva essa criança para os atendimentos, dorme, que ela não tem dorme. Questões da casa, mais trabalho.
Sabemos né? bem. Então eu digo assim, é um todo, por isso que eu digo. Não é suficiente atender a criança 45 minutos ali e deu. E abre a porta do consultório e a criança foi bem. Nem sempre a criança vai bem. Eu sou muito desconfiada com isso da criança. Ah, a criança foi bem. Aí no próximo atendimento, a criança foi muito bem. Ou aí hoje não foi legal. Isso pra mim é o pior. Na frente da criança. Mas o falar que não foi aconteceu, bom. né? O que aconteceu? Qual foi o antecedente do comportamento? Ela quis fazer, ela não quis? Ah, mas ela não dormiu. Ela não faz cocô faz 2 dias. Né? E poder ter essas conversas, né? E poder ter essa liberdade com a equipe de dizer... Isso eu não... Isso eu não vou fazer. Isso neste momento não é possível. Ou isso que você tá vendo aqui, só você enxerga aqui. Eu não sou capaz de reproduzir isso. Não generalizou. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, para que a gente diga para as mães. Muitas mães se sentem absolutamente coagidas pelos terapeutas dos filhos, né? E vem uma culpa gigantesca. E vem uma culpa gigante, porque aquele terapeuta te fez uma demanda, ele a priori quer o desenvolvimento do seu filho assim como você, ele a priori sabe mais do que você, e o que ele está te demandando, você não está conseguindo entregar. Então, às vezes, me parece que o melhor terapeuta do mundo, em termos de formação, de currículo, não vai ser o terapeuta adequado se ele não conseguir entender contexto, se ele não conseguir entender que esse pai, essa mãe, tem essa e essa questão. E a Roberta tem uma questão de uma fono muito conceituada, muito bambambam, muito respeitada, de agenda caríssima e lotada, que simplesmente arrebentou toda a comunicação do filho. Porque forçou. E porque dava demandas que ele naquele momento não era capaz, mas porque as demandas eram do protocolo. E então, aquela se pessoa você que não quer te consegue, ouvir, né? A pessoa que não fez uma anamnese para te ouvir, para entender a criança. Ela não avaliou a criança adequadamente. Então, acho que isso forçou. Eu perdi um ano de comunicação alternativa. Porque acho que isso no iPad mais. Essa história para mim é muito emblemática, assim, sempre. E aí a família volta tudo atrás. Eu sempre falo assim, eu já participei uma vez de um curso de aba, muitos anos atrás, uns 7 anos atrás. Foi um dos meus primeiros cursos. E que num dado momento, a pessoa que estava na palestra, a Fábio estava nesse curso comigo. A pessoa que estava dando a palestra simplesmente falou assim, porque a princípio era para terapeutas. E eu era uma mãe ali, tá? Ele sabia que eu era mãe. Porque as mães são muito loucas. Vocês não escutem as mães. Peraí, só um pouquinho. Primeiro que ninguém conhece o meu filho melhor do que eu. Se tu não me escutar, tu não vai conseguir acessar ele. Ponto final. Segunda coisa, vocês ficam com a criança 40, 50 minutos por dia. Quem fica 24 horas é a mãe. É o cuidador. Então, se essa pessoa não for ouvida, e essa pessoa, às vezes, ela tá no limite, é o que a gente fala quando a gente dá palestra na psicologia. A gente sabe que na psicologia tem uma ética de tentar manter uma distância entre o paciente e o terapeuta, a família. Às vezes, vocês vão ser o único adulto que essa mãe vai ver na semana. E não é generalização, né? E precisa... Então, assim, se vocês não ouvir a mãe, porque tu não família... vai conseguir acessar a criança, o adolescente, o adulto, sem falar com a família. Ontem eu atendi um jovem de 36 anos, TEA, nível 3 no hospital. E eu achei muito estranho, porque veio assim na comanda, eu desci da cozinha, a gente desce para ofertar, né, o que a pessoa tem várias opções para ela comer. E aí dizia assim, falar somente com o pai sobre a comida. Eu pensei, deve ser autista. Aí primeiro eu achei que fosse uma criança. Aí eu fui ver a idade de 36 anos, falei, deve ser um autista, desci. Cheguei lá, era um pai extremamente cansado, né? Imagina um adulto, autista nível 3, não oralizado, e aquele pai ele não sentava, ele só andava em volta da cama, e o menino dormindo. E aí eu fui falar com o pai, óbvio, né? Tudo bem, o que eu posso te ajudar? O que ele come, o que ele não come? Daí ele ficou me olhando assim, eu falei, eu também sou mãe de autista, eu sei o que tá acontecendo, porque aí a enfermeira, na chegada, ela já me disse, ele é autista severo. Eu falei, tudo bem.
Aí já mudou todo o cenário. Só né? comia... Quando Aí ele falou, colocou no fora lugar de daquela casa, família. ele só toma líquidos, iogurte de chocolate, que eu não tinha iogurte de morango, e chocolate. É a única coisa que ele come fora de casa. A comida dele tem que ser na mesa, em casa, da forma que a mãe cozinha. Eu falei, tá bom. Daí, na entrada do hospital, tem uma farmácia com chocolate pra vender. Eu saí, comprei o chocolate. Falei, qual chocolate? Choquito. Fui lá, comprei o choquito. Comprei um monte de choquito, botei na coisa. Vamos tentar o iogurte de morango? Podemos tentar. Porque eu sei que ele não vai receber alta se ele não comer. Se tu não comer, tu não sai do hospital. E ele não ia sair só com um suco e um iogurte. Ele precisava comer. E ele não ia comer. Aí levei. Só que aí eu vi que aquele pai também estava sem comer. Desde quando o senhor está aqui? Desde ontem, porque ele internou ontem, porque tinha que fazer o jejum. O jejum teve que ser sedado. Como é que tu segura um adulto enorme em jejum? Aí ele entrou ontem. E o senhor comeu? Não. Aí, gente, óbvio, né? Fui lá e peguei tudo que tinha de café e coisa, levei para aquele pai. E eu falava, ele tá dormindo, por que o senhor não senta e descansa um pouco? Eu não consigo. Ele não sentou um segundo desde a noite anterior. Então, é essa realidade que às vezes não chega no terapeuta. Que é esse pai tá ali um dia inteiro em pé e que não chega no enfermeiro, que não chega no médico, que é muito simples. Ele é autista, ele vai ter prioridade na fila. Ponto. Encerrou aí nos locais. Querem ver uma situação que acontece muito? Os pais falarem assim, mas a criança não senta. Ou os terapeutas mesmo, muitas vezes até em reunião de equipe. Esses pais não sentam na mesa. A criança come às 14h, o pai come às 15h. E aí, quando você vai conversar com a família te conta assim, ó. Desde as 8h da manhã, eu já tô em pânico por causa do horário do almoço. Desde as 8h da manhã eu não sei o que ele vai comer. Então, existe um caos naquele ambiente. Quando não ansiedade. cozinha uma quantidade gigante de alimentos para ver se algo vai. Sim, e aí no fim a criança às vezes não aceita nada, ou a mãe tá estressada dentro do ambiente, com razão, né? Porque eu não consigo alimentar meu filho, como eu comecei lá no início, né? É básico, eu preciso dar o que comer pro meu filho. Isso é cultural, isso é do maternar, né? E aí é um estresse, é algo que gera todo um conflito dentro de casa. Então, assim, tu tem que entender por que ninguém senta. Porque às vezes a criança não senta. Sim. A mãe consegue, eu já tive casos Ou que a mãe... aquela avó que tem uma mania de andar atrás da comida, mas às vezes é a única forma que essa criança come. Eu já tive Manda casos pro da prato. mãe ficar no canto e botar a criança num canto pra conseguir dar o que comer. E é o jeito que a criança come. Então, assim, não adianta eu falar, não, mãe. Não, mãezinha. Tem que ir na mesa, mãezinha. Agora, mãezinha, tu vai sentar na mesa com ele. E aí tu vai botar o pratinho que ele gosta do personagem que ele gosta. E aí tu vai dar o que ele gosta de comer. Tu Não sabe adianta. que tem dois não casos, é a prática, né? Quando a gente fez o curso Dia a lá dia. com a Letícia, a Nutri lá da clínica, ela trouxe dois casos que eu fiquei muito impressionada, para ver como às vezes as pessoas botam tudo na culpa da seletividade. Ele é autista seletivo. Encerrou aí. É um diagnóstico que caiu na cabeça da criança e é aquilo ali. E sim, é seletivo, mas às vezes não é, às vezes é o todo. Era um menino que chegou no consultório dela falando assim, ele é compulsivo, porque ele come 2 pencas de banana todo dia. Então ele era compulsivo, pelos médicos, por todo mundo. E ela, enquanto Nutri, e ela estava nessa época recém-formada em Nutri numa escolinha, era um aluno. Então ela começou a pensar, né? Peraí, mas aqui na escola ele come bem, ele sabia o momento de parar de comer e tudo, não tinha o sinal da compulsividade. Mas em casa tinha as 2 pencas de banana todo dia. E aí, conversando com a mãe, puxando. A mãe trabalhava muito para pagar as terapias, o pai trabalhava muito para pagar as terapias, 3 turnos de trabalho. Como é que eles conseguiram organizar a rotina da casa? Eles botavam o menino dormir o mais tarde possível e de manhã ele acordava perto da hora da escola, com muita fome. E ele comia as 2 pencas de banana. Então chegava no almoço, ele não comia comida. Né? Porque daí ele ia 11 e pouco para a escola, quando ofereciam um almoço da escola, ele não comia. Então ele era criança que não comia comida e comia 2 pencas de banana. Mas aí o lanche ele comia bem. E à noite chegava em casa com muita fome e pedia um lanche. E ele comia 2 lanches. Então, imagina que o quadro, daí o que ela teve que conversar com a mãe, o que tu consegue mudar na tua rotina para que não seja assim? Aí conseguiu que
pedissem uma marmita, a vizinha desse o almoço para eles antes, ele não parou de almoçar na escola, não tinha, ele acordava e já almoçava, passou a comer comida. A janta, ela dava um jeito de pedir comida pronta para ter comida, então ele passou a comer adequadamente. Então, ele não era compulsivo. A importância da rede de apoio também, ele comia o que dava. Sim, dentro daquele contexto, fome, né? Entende? Só que isso criou um comportamento, né? E um outro caso que ela trouxe, que era uma criança que só comia pão de queijo na casa da avó, só, e picolé. E aí ela, tipo assim, extremamente seletivo, extremamente seletivo. Pão de queijo na casa da avó. E aí ela foi visitar a casa da avó, foi visitar a casa deles, entendeu o que acontecia. Na casa da avó, era o único local onde o forno era baixo. E ele pegava o pão de queijo super quente. Então, ele tinha uma questão sensorial com os extremos. Ou muito quente, ou muito frio. Ele não conseguia comer o meio. Era muito quente ou muito frio. E o muito quente era o quê? O pão de queijo da casa dele, que a mãe tirava, deixava esfriar e servia, não servia. O que ele conseguia pegar no forno e comer muito quente, ele conseguia. E o picolé era muito gelado. Então ela falou, pronto, é aqui. Então passou a servir a comida muito quente, as frutas muito geladas, e ele passou a comer tudo. Então, às vezes, assim, é seletivo, ponto, ele só come isso. E não é, gente, é o terapeuta olhar, ir atrás e ver, mas o porquê, tem um porquê de ser na casa da avó. Mas a mãe que tá... Não a mãe, o terapeuta tem que abrir essa mente. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas a mãe que tá lá no interior de Sergipe, do interior da Bahia, do interior, ela não tem nem esse olhar, nem essa astúcia, nem essa rede de apoio. Então, assim, e a gente tem que finalizar. Eu acho que é importante que a mensagem que fique é assim... E você pode me corrigir se eu estiver equivocada, tá, Pri? Os nossos filhos precisam estar minimamente nutridos. Que bom, se for possível, um acompanhamento de uma fono alimentar. Mas a gente sabe que esse é um privilégio. É a exceção da exceção. A exceção, né? da exceção. Então, que a gente consiga se culpar menos, criar mais estratégias que caibam dentro da nossa vida, dentro do nosso contexto social, né? Uma cesta básica hoje não tem nada... perecível. Então, assim, e às vezes a família vive com aquela cesta básica. Então, a criança só vai comer o não perecível. A criança talvez só vá comer aquela lentilha, aquele feijão, aquela polenta, aquela bolacha de água e sal que veio na cesta básica. E repetindo, né, que arroz e feijão é um excelente alimento. Excelente! Então, de repente, você pega aquela cesta básica, mas consegue colocar uma laranja, né, para trazer uma vitamina C, consegue colocar um alho, consegue colocar e avaliar um brócolis esse tipo de batido. Postura. Por que aceita só o quente, só o frio? Isso, e tentar... Porque acho que quando a gente traz esses casos, às vezes as famílias começam a se antenar. Isso. Tipo, pode ser tal coisa. Pode ser tal coisa. Na minha casa acontece algo semelhante. E se eu servir essa comida mais quente, mais fria, se eu servir ela mais... E não se sentir firme, culpada, né? Não se sentir culpadas, porque... Não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Então, acho que é isso, assim. É importante que a gente termine dizendo isso. Que a gente não se sinta culpadas e que quando a gente tem o privilégio imenso, repito, de ter uma equipe terapêutica, a gente possa ser honesto o suficiente para dizer o que é e o que não é possível. Nós duas já tivemos conversas muito difíceis. Sim. Muito difíceis. Eu já falei coisas muito difíceis para você. Sim. Sentadas no chão do consultório, 7 horas da noite de sábado. Tem coisas que a gente não consegue. Dá assim, não dá. Eu não aguento mais, eu não consigo mais que seja assim. E se a relação não puder ser baseada nisso, não dá.
Porque a gente tem muitos desafios. Se cada terapeuta acha que o seu desafio tem que ser prioridade dentro daquela casa, que é o que ele diz que tem que ser levado em consideração e ter mais valia do que... A gente não aguenta. E às vezes a gente sai de 5, 6, 7, 10 terapeutas que estão cada um te dando uma demanda que pra ele é pequena. Pra ele é pequena. Mas e pra tu nós... soma todo mais a tua rotina, não aguenta, e não o que cabe. tá no livro, né? Então, assim, tá eu livro. quero que seja feito o que está no livro. Mas Não isso vai. não é possível, Isso. humanamente impossível. Não é, exatamente. Né? E isso, não existe impessoalidade. Né? Eu acho que os terapeutas têm que lembrar que eles estão com aquela criança. Eu tô com o Benjamin há mais de 1 ano. Né? Você tá com Benjamin há 2 anos. 2 Pri. anos, ó, viu? E tu sabe que... 2 anos. 2 Eu sempre anos. gosto de falar para os terapeutas e os médicos, assim, a gente tem a sorte de ter aqui no colo 2 médicas muito eficientes e que são muito claras e acessíveis, tá? Mas a grande maioria dos neuros não são. A grande maioria dos psiquiatras não são. A grande maioria dos pediatras não são. E às vezes o erro tá lá na introdução alimentar, né? Eu vejo hoje, assim, ó, que essa introdução alimentar que a gente está acostumado, que o pediatra passa de um alimento por vez, se essa criança tem uma tendência a ter um autismo que ainda não diagnosticou... Ele vai chancelar, né? Ele vai... É uma criança que ela vai comer tudo separado. Entende? Então, hoje a gente já sabe, né? Inclusive pela Sociedade de Pediatria, que se entra na introdução alimentar com mais de uma comida junto. Mais de uma fruta. E a gente antigamente era uma... Hoje é o dia da banana. Uma 3 dias de cada banana. 14 dias. Hoje é o dia da Exatamente. maçã. Daí tantos dias de maçã. E isso vai criar uma criança possivelmente mais seletiva. Porque ela vai comer tudo separado. Então, a gente sabendo com um número gritante de autistas crescendo, né, com fenótipo ampliado na grande maioria da população. E muitas crianças com seletividade alimentar, então revejam a técnica de vocês de introdução alimentar. Revejam quando um terapeuta fala tem que ser assim. Porque não tem receita de bolo. Não existe a mesma terapia para todos os TEAs, não existe o mesmo diagnóstico para todos os TEAs. Então, assim, às vezes, é compulsivo. Será? Não é medicação? Quem sabe que aumentou demais o apetite? Será que não pode ser uma questão sensorial? Será que não é comportamental? Porque ainda temos as questões culturais na nossa alimentação. Uma pessoa da Bahia, não adianta eu mandar ela dar churrasco para uma criança. Assim como não adianta eu oferecer a acarajé para o Teodoro e para o Benjamin, que não vai rolar. Então, qual é a cultura dessa família? Qual é o hábito alimentar dessa família? Uma família que não come nada de fruta, não adianta eu teimar que essa criança vai comer fruta. Porque aí eu preciso mudar tudo. E mesmo no visual, de novo, né? Na rotina diária, eu vejo isso muito acontecendo, assim. Os pais fazendo pratos lindos para os filhos, coloridos, 5 cores, um vegetal, uma saladinha, um carboidrato, uma proteína. O seu... é só batata frita e ovo. Mas assim, né? Na melhor das boas intenções. Sim. Achando que, como aquela criança tá num momento de crescimento, de se constituir... Mas não vai, a criança não vai. Aquela informação é dúbia. Aquela informação assim como não, às não vezes bate. O teu prato está extremamente colorido, com frutas, legumes, com arroz, feijão, carne, e o da criança só tem um arroz e feijão. E aí, por mais que ele só coma arroz e feijão, eu faço muito escutel. Assim, a gente tá comendo legumes, eu não sirvo para ele, mas eu deixo perto dele. Sim. A travessa de legumes. Criança aprende por imitação, né? Aí eu tento botar o meu prato bem colorido para ele ver, né? E às vezes eu falo, filho, quer provar esse aqui? Porque, tudo bem, normalmente a resposta é não. Mas às vezes a gente já deduz que eles não querem, né? E assim, vai funcionar para uns, não vai funcionar para outros. E a mãe tá cansada, eu entendo. Tem a mãe que vai sentar... Quantas vezes a gente não jantou, tomou um café com leite, deitou, foi dormir, comeu um bolo. Sim. E escovou o dente também, né? Então, façam o que dá, né? Mas assim, leiam. Hoje tem bastante conteúdo no YouTube, tem bastante... Por isso que a gente tem o programa, né? Para tentar trazer um pouco o histórico de consultório de vocês para cá, para que essas pessoas sigam que não têm acesso... Sigam a Pri no Instagram, ela produz muito conteúdo hoje sobre isso. Muitos terapeutas têm um Instagram com bastante conteúdo e são acessíveis a perguntas, né? Às vezes manda uma pergunta, olha, meu filho tem tal problema, o que será que pode ser?
eu vejo que o pessoal tá muito acessível, assim, quem quer ajudar tá... Sim, com certeza. Então, às vezes nos falam assim, vocês às vezes usam termos difíceis. Às vezes é muito difícil a gente falar de uma terapia sem termos difíceis, porque a gente não consegue traduzir tudo aqui, a gente tenta falar da forma mais comum. Mas quando tu tem um filho com uma deficiência, tu vai ter que minimamente tentar procurar, botar num Google ali o que quer dizer tal coisa, o que quer dizer tal coisa, para conseguir tentar entender, porque é a forma de tu ajudar, né? Independente se tu é uma pessoa com mais formação, menos formação, mas assim, assiste vídeos do YouTube, assiste coisas, não sigam pessoas que falem cura, não existe cura para as coisas, então... Né? Dificilmente a gente vai encontrar métodos fechados, né? Que vão funcionar. Tal assim, coisa, não sei o quê. Eu tenho 30 pacientes em consultório, todos eles. Isso diz entre pacientes de linguagem e pacientes de alimentação. Todos eles têm suas particularidades. Nenhum tem um plano terapêutico igual ao outro. Não tem como. Então, assim, eu acho que as mães, elas têm que... Eu acho que no primeiro momento, né? Entender que não existe um culpado. Não existe um culpado. Existe uma dificuldade. E o que a gente pode fazer? De repente, por tentativa e erro, vai deixando disponível aquele alimento ali perto da criança, né? Mas vai viu que é aversivo, recolhe, né? Viu que é aversivo, dá um passinho para trás, né? Tenta, daqui a pouco, não mexe no alimento que a criança come, né? Mas tenta ver as características daquilo que ele come e tenta expandir. Não oferecendo para ele, mas deixando aquilo que tem características semelhantes próximo dele, né? Eu acho que muito se diferencia entre a terapia de alimentação responsiva da terapia tradicional, é que na tradicional existe pressão, e com pressão a gente sabe que as coisas não funcionam, nós Nem não funcionamos com pressão. Né? Então, assim, deixa a criança confortável, né? Eu acho que isso serve para todos. Né? E as mães não se sentirem culpadas, porque não tem um culpado, né? E os terapeutas precisam ouvir mais essas famílias. Como eu disse, é 50-50. Tu atende 50% da criança, 50% da família. Porque você é um recorte muito pequeno daquela semana que dura dias e noites, né? E ter a responsabilidade, né? De entender que essas crianças precisam de previsibilidade. Então... Se tu abre todo dia a tua sessão às 8 horas com a criança, e aí tu vai ficar uma semana sem atender, ou tu vai tirar férias, ou tu adoeceu, ou tu atrasou, isso vai gerar um desconforto grande na criança. Então, assim, quanto antes a gente conseguir, a gente vinha falando isso, né? Antecipar para essa criança, né? Hoje não vai ter a tia tal, mas a gente vai fazer... Agora, quando as coisas são de hoje para amanhã, isso é muito complicado para eles. É muito difícil. Desorganiza não só o dia deles, a semana. Eu sempre gosto de usar o exemplo de quando a gente, né? Imagina que eu acordo, eu ligo a minha cafeteira, aí eu boto o pão de queijo no forno, aí eu arrego o meu carro, abro o meu portão, mas hoje eu acordei sem luz. Eu já não vou ter o meu café do jeito que eu tomo, eu já não vou ter o pão de queijo na air fryer e o meu portão não abriu. Eu vou ter que dar um jeito de abrir ele manual para sair. Estragou meu dia inteiro. Primeiro que eu me atrasei, meu banho que era quente ficou frio. Não é? A previsibilidade é isso. Aconteceu algo que não é culpa de ninguém. A luz acabou. Mas eu, que sou adulta, que entendo que a luz acabou, já estraga meu dia, acaba com o meu bom humor. Já vai pro trânsito brabo, já xinga, já, né? Imagina uma criança que não conseguiu entender o que aconteceu. A luz acabou e agora mudou toda a minha rotina. Eu sigo uma rotina e aquela rotina é quebrada. Quebrou. E por quê, né? E eles têm uma rotina de terapias, né? Sim. Então, assim, eu sempre brigo muito com os terapeutas. Sejam responsáveis, né? Vocês são responsáveis por inúmeras crianças, adolescentes que estão contando com vocês. Que vai dormir sabendo, amanhã de manhã eu vou encontrar a tia Pri, depois a tia tal, o tio tal... E aí eu venho para casa. E no momento que algo disso quebrou... Ontem uma moça com quem eu estava conversando, que trabalha no AE, no ensino especial, ela disse, não quer ter toda essa responsabilidade? Vai vender Jequiti. Dá para vender Jequiti. Né? Dá para fazer outra coisa. Qualquer coisa. Dá para fazer outras coisas da vida, mas não vai atender criança até... Eu sempre... Isso eu falei essa semana, né, no dia do professor e do médico. Se tu escolheu ser professor, se tu escolheu ser médico, se tu escolheu ser terapeuta, faça direito, com amor, respeitando aquele paciente, aquele aluno.
Porque gente fazendo mal feito tá cheio. Mas assim, a gente vinha conversando no carro. Professor que quer fazer inclusão vai ser excelente, vai ter emprego em todo lugar. Vai, entende? Vai fazer a diferença no mundo, vai ensinar a criança. E todos na escola vão lembrar pública, deles. na escola privada, em qualquer ambiente. Então, assim, Vai estuda. fazer seu trabalho bem feito. Faz teu trabalho bem feito, se dedica. Porque não é porque é um aluno diferente que ele não mereça a tua dedicação como qualquer outro. Então, é a mesma coisa. Médico é a mesma coisa. Precisamos. Já estamos... Pri, aqui, Agora, isso. Ai, meu telefone, O telefone. porque eu amo. Tu vai ligar pra ti mesma no teu primeiro atendimento. Que tu tava nervosa, o que tu vai falar pra ti? Primeiro paciente, criancinha, né? Porque é disso que se trata nesse momento. Não os do hospital. Pri, o que eu vou te dizer? Tá nervosa, mas tu sabe o tamanho da tua responsabilidade, né? Tu nem imagina, mas essa caminhada vai te trazer tantas coisas boas, vai te trazer tanto conhecimento. Você vai conhecer tantas famílias maravilhosas que vão cruzar o teu caminho, né? E que vão se beneficiar do teu trabalho. Tantas crianças que vão crescer e desenvolver, né? Com a tua dedicação. Então, eu quero te dizer para te não ficar com medo, que as coisas vão dar certo. Continuar estudando e te dedicando com todo o amor, que eu sei que tu atua com amor, tu faz por amor. Eu acho que esse é o teu, tenho certeza, é o teu maior motivador, né? Poder ter essas crianças e ver elas evoluindo, né? Com amor. É isso. Que linda. Obrigada, Pri, foi lindo. Obrigada, Pri. Foi lindo. Tchau, Obrigada. gente. Tchau. Siga o canal, ativa o sininho. Nos siga em todos os lugares. Isso. Um beijo. Um beijo. Tchau, gente. Tchau.